Fala galera, beleza? Eu tô aqui com o Barros, é perito criminal do estado de Minas Gerais e ele é especialista em balística de combate. E ele veio trazer um pouco da experiência dele em concurso público e trazer também a experiência dele em relação à balística e em relação à atividade policial em si. Beleza? Então, Barros, você apresenta pra galera lá. Fala galera, meu nome é Barros, ocupo o cargo de perito criminal oficial em Minas Gerais, na Polícia Civil de Minas Gerais, há 12 anos. Sou ex-militar das Forças Armadas também, né? Passei pela Força Aérea Brasileira, Academia da Força Aérea como cadete aviador, pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar como aluno e já estou há 12 anos trabalhando no norte de Minas Gerais, né? Pertinho aqui de Vitória da Conquista. É isso aí, Barros. Antes de a gente entrar aqui num tema da balística em si, eu vejo que a gente, quando a gente se dedica a alguma coisa na vida, a gente tem que ir com vontade de fazer diferença, né? E é o seu caso que você se interessou também, tanto pela atividade policial como o estudo da balística, né? Mas antes disso teve a época do concurso público que você decidiu estudar para concurso público e fazer a prova. Então diz pra gente como foi mais ou menos a história e como você decidiu estudar para concurso. Como eu já tinha passado pelas Forças Armadas, né? Depois que eu saí das Forças Armadas, eu fiquei 2 anos lá. Eu sabia que eu queria fazer concurso para a área policial. E eu tive um professor no ensino médio que ele era perito criminal e uma das opções foi prestar concurso, né? Prestei antes de passar nesse concurso mais 2 vezes para perito, né? E outras PRF também tentei algumas vezes e Polícia Federal também. E em 2008 eu já vim estudando por um tempo, né? Não é algo que acontece por acaso, é algo que você vai acumulando conhecimento, uma hora é a sua vez de descer do ônibus ali, né? Então fiz o concurso de 2008 e fui chamado em 2009 e aí de 2009 para cá eu já estou há 12 anos na Polícia Civil, na mesma cidade, né, no mesmo cargo. E na área policial, né, principalmente na área, lá os peritos criminais e médicos legistas em Minas Gerais, eles são policiais civis, eles estão dentro da estrutura da Polícia Civil. Então é um cargo como um agente... É uma ramificação ali dentro da como polícia, um né? investigador, um delegado, um escrivão, é mais um cargo ali. Até porque se houver qualquer necessidade, você tem que compor a equipe policial ali para estar resolvendo as coisas, né? E o que mais falta é policial, né? E ainda mais naquela região ali, porque como você falou, assim como a PRF, ela estava com um projeto de gerar uma indenização de região estratégica, né? Que hoje a gente tem o fronteira, o adicional de fronteira, e ela estava querendo estender isso para regiões estratégicas, que é regiões de difícil fixação. De difícil... na verdade, quando eu fui promovido a primeira vez, eu ganhei muito ponto, né? Minha pontuação foi alta porque eu trabalho numa área de difícil provimento, né? O termo que eles usam então lá. Então a pontuação conta mais, né? Então como na PF é assim também, na Polícia Federal. Esse adicional aí não tem não, né? Seria uma boa ter esse adicional. E é uma estratégia que a PRF tem para tentar segurar o servidor naquela região ali que é mais inóspita, que é a região que é mais distante geralmente da família da pessoa. E é uma coisa que de repente a Polícia Civil lá podia pensar também, né? E que eu acho que deve ser uma tendência, né? E resolveria parte do nosso problema, principalmente a gente que trabalha no norte de Minas. A maioria do pessoal que passa no concurso não é do norte de Minas, é mais lá da região de BH, é mais do sul. Então a tendência é vir, ficar um pouco, né, e depois sair. A não ser o pessoal que lá tem muito nordestino, né? Porque o pessoal que é da Bahia faz concurso para Minas. Sai da Bahia, e como não pode mudar para o estado da Bahia, fica ali naquela região da fronteira ali, né? Na fronteira, né? No meu caso, que eu sou de Petrolina, Pernambuco, então eu peguei algo bem mais próximo da minha cidade. Mas assim, à medida que o tempo vai passando, você cada vez menos vai em casa, né? Então eu já estou bem alocado, mas seria uma opção, fazer concurso regionalizado. Fazer concurso regionalizado, né? Recentemente agora teve concurso lá para vários cargos em Minas. O cargo de perito só foram 21 vagas. Então foi bem concorrido de quando eu fiz para agora. Quando eu fiz em 2008, a concorrência era
99-1, uma vaga. Em 2014 teve um outro concurso, já foi 253, se eu não me engano. E agora já bateu mais de 600 para uma vaga, né? Eram 21 porque vagas. eu acho que uma coisa que eu tenho percebido assim no Brasil é que a crise ela tá se instalando cada vez mais e as pessoas não têm. A fuga das pessoas é fazer concurso público. A iniciativa privada tá difícil, sempre foi difícil no Brasil, mas ultimamente tem sido pior, tem sido pior. E não sei aqui na Bahia, acho que aqui na Bahia também, em Minas Gerais, a segurança pública deu uma piorada. Acho que no Brasil todo, assim. Não sei se é uma percepção minha também, né? Mas aqui na Bahia mesmo, eu acho que eu nunca tive uma época assim que eu vi tanta a crise de segurança pública na Bahia, assim como tá hoje, né? Na verdade tá complicado. Desde quando eu cheguei lá, o efetivo nosso é o menor de todos, né? Então, quando eu cheguei, era uma realidade em 2009. Hoje em dia, tem muito menos policial, né? Além do material humano, tem outras dificuldades, né? Problema com viatura, problema com abastecimento. Então, por conta da crise mesmo, né? A gente passa por alguns problemas que, querendo ou não, afetam o nosso trabalho. O serviço, mas né? O serviço, né? Não é você trabalhar num ambiente que você tenha... Quem tem o provimento total das coisas, né? Das coisas, né? Não raro a gente tem que consertar a viatura do nosso bolso. Com certeza. E às vezes o cara quer... Quando você tá querendo fazer uma atividade, um serviço, às vezes você nem pensa. Você resolve ali e vai pra cima pra resolver. E vem cá, Barros, e o que te levou mais assim a você se aprofundar no estudo de balística? O perito do interior, assim como em Minas Gerais, acontece em vários estados do Nordeste, do Brasil, né, com a perícia, ele é o famoso clínico geral. Então ele trabalha com todo tipo de perícia, né? A gente sempre encontra colegas seus aí da PRF em acidentes de trânsito. Inclusive teve um acidente lá que chegou uma peça da perícia lá e eu fiquei conversando um bocado com eles lá no último acidente. Então a gente tá lá em ocorrências, acidentes de trânsito, né, com vítimas ou envolvendo... E aí a gente tem que, na verdade, teria que ser qualquer crime de trânsito, mas por conta de falta de efetivo, né, esses problemas que a gente relatou aí, a gente tem que, lá onde eu trabalho, a gente só desloca para acidente com vítima fatal ou carro oficial. Então, justamente porque não dá conta de atender tudo. Mas aí o perito, do interior, ele trabalha com crimes contra a vida, né, suicídio, homicídio, aborto, crimes dessa natureza aí, né? De crimes contra a vida, crimes contra o meio ambiente, crimes contra o patrimônio. Porque a perícia não está em tudo ali que ele tem que documentar ali ele tem que fazer o levantamento do local, né? Ocorreu o crime, deixou vestígios, ele tem que ser acionado ali para fazer aquele levantamento e depois ele produzir um laudo que vai auxiliar uma decisão judicial, na investigação, né? No inquérito policial. Então ele é uma parte ali, né, daquela engrenagem, né, ali do inquérito. Então, só que a gente tem afinidade por uma ou outra disciplina, né? Eu tenho duas, né? Eu gosto de duas disciplinas, uma é a balística e a outra é explosivos. Eu gosto de mexer também com explosivos, né? Eu já fiz alguns cursos na área de explosivos. Inclusive, eu vou até me convidar para um momento que você for trabalhar com explosivos, que eu gosto também. Pô, e aqui tá perto, né? Aqui a gente faz alguns exames de identificação, de eficiência, né? E descarte de explosivos, porque a área nossa de atuação tem muita pedreira, né? E tem muito garimpo, é uma área de exploração de pedras preciosas e semi-preciosas, então tem muito garimpo legal, mas também tem muito garimpo ilegal, então tem muita apreensão de explosivos. Então é uma área que eu me dedico, ultimamente eu estou me dedicando mais à balística, mas duas áreas ali que eu gosto bastante. É isso aí, e você falou de explosivo aí, inclusive é uma das coisas que estão sendo mais procuradas pelas organizações criminosas, né? Que eles estão usando muito essa questão de explosão de caixa eletrônico. Então eles vão buscar justamente esses explosivos nesses locais, né? Isso. Na verdade, eles estão bem evoluídos, né? Há investigações no sentido de que eles
abrem empresas para contratar empresas para ter acesso do ramo, ao produto químico que... exatamente, né? aos explosivos, né? Informações que eles abrem empresas já no com ramo intuito, já com o intuito de utilizar o explosivo para o crime, né? Para o crime, né? Tanto explosão de caixa eletrônico como de carros fortes também, né? E principalmente no norte, lá na região que você trabalha, tem muito, né? Aqui em Minas, a gente deu uma parada na região nossa, mas como é área de fronteira, né? A gente tinha 3 organizações criminosas trabalhando na mesma região. Uma da Bahia, 2 da Bahia, na verdade, né? E uma de Minas. Todas na nossa região lá, né? A gente atende lá. Tem a regional e mais a sede da delegacia regional e mais 12 cidades. Então, naquela área nossa de atuação ali, tinha pelo menos 3 organizações. Até tem uns 2 anos que não teve mais... Não teve mais movimentação, né? Mas vira e mexe estão buscando aí. Eles voltam à atividade. Né? Em relação à balística aí, é que eu percebi que você tem tanto pelo explosivo como pela balística, né? Eu sou interessado tanto por esses 2 temas também, que eu acho que mexeu com arma, mexeu com carro, né? A gente é envolvido e o policial já gosta. Então, fala um pouco da sua história em relação à balística e o que veio trazer, que você falou também, uma questão de quebrando mitos, né? De quebrando mitos da balística. Da balística, né? Eu e o professor João Bosco, que também é perito criminal oficial em Minas Gerais, né? Ele trabalha na seção de crimes contra a vida em BH. Ele trabalha só com o bom da coisa, né? Ele é autor do livro Balística Aplicada aos Locais de Crime. E a gente resolveu, eu tinha um curso que antes era Balística Terminal. A ideia sempre foi, eu fazia um curso, participava de um curso em algum outro local, né? Em uma área, ganhava um pouco de conhecimento e tentava levar para minha regional, para os meus policiais, né? Os policiais da minha regional. E aí, certa vez a gente já fez alguns de explosivos e eu resolvi fazer um de balística, né? E aí deu certo. Depois eu comecei a ministrar esse curso em clubes de tiro. A gente viaja o Brasil todo aí ministrando esse curso. E aí a gente resolveu, tinha um curso balística de terminal, ele tinha um outro, que ele sempre usou esse nome, balística de combate. A gente resolveu unir forças, né? A gente, para não concorrer um com o outro, 2 peritos dando o mesmo tipo de curso, né? Mostrando os efeitos dos projéteis, né? Nosso curso é balística terminal, balística dos efeitos, balística dos ferimentos. Então, a gente aborda muito esse tema da incapacitação de um agressor, incapacitação por tiro, né? Como é que se dá essa incapacitação? E aí a gente resolveu criar a empresa Duplo Bravo, né? De Barros e Bosco, por isso que é Duplo Bravo, e montamos aí o curso Balística de Combate para viajar aí o Brasil todo. O carro-chefe do grupo, do curso é Desconstruindo Mitos, né? Existem vários mitos, a gente pode citar alguns mitos aí, né? Quem é que nunca assistiu um filme e que viu um projétil... O projetinho indo com a cápsula. Indo com a cápsula ou você vê muito, né? Vê passando lá a bala junto com o projétil. Com o projétil, ou impactando, e principalmente nas produções cinematográficas, com um projétil arremessando alguém para trás alguns metros, né? A gente pode citar aqui o famoso aí poder de parada, né? O double tap, que o 9mm é um projétil que corta demais. Então, são vários mitos, né? Claro que a gente usa sempre a ciência, né? A gente aborda muito a parte da física. Até porque a perícia ela já traz essa parte científica para o estudo, né? Isso, exatamente. A perícia já usa a parte das ciências naturais. E aí a gente pega aquele gancho ali com a física, né? Para desconstruir esses mitos. Aí a gente tem uma parte teórica, onde a gente tem a fundamentação ali científica, e na parte da tarde do curso de balística de combate a gente efetua tiros nas mais diversas superfícies, né? A gente atira, vê tudo o que está relacionado, por exemplo, num confronto, num combate veicular. Simula ali, né? Que o projeto da PRF mesmo, como você falou ali, ele foi feito estudos com a probabilidade de um combate num serviço da PRF. Então, o projeto ele foi feito em cima da probabilidade de um combate
por exemplo, um combate entre veículos, entre a viatura e um veículo ali, né? Isso, envolvendo a gente aborda, né, um dos módulos é o combate veicular, né? Quais são os efeitos dos projéteis, por exemplo, ao impactar num vidro laminado, né? O veículo, por exemplo, ele tem dois tipos de vidros. Ele tem o vidro, o para-brisa é um tipo de vidro, é um vidro laminado, e os vidros das laterais são vidros temperados. A gente tem outro material ali que é portas metálicas, por exemplo, né? Claro que tem um forro ali. Se ela perde o poder letal, você perde a letalidade ao transfixar. Isso, a gente estuda também o ricochete. O que é que acontece quando o projétil ricocheteia no capu, por exemplo? Ele sai com um ângulo maior, com um ângulo menor. Não é um projétil atirando de dentro para fora, a tendência dele é subir ou descer. Então tudo isso aí a gente aborda no curso de balística de combate. O bom de você entender isso aí também, que se você entender o comportamento dos projéteis em relação, você pode até se resguardar em relação à sua vida, né? Isso, exatamente. Isso aí é claro que quem participa dos nossos cursos, a maioria são operadores de arma de fogo, mas já participaram juízes, promotores, né, advogados da área criminal. Então é um conhecimento que, citando um amigo nosso, certa vez ele falou, isso é um conhecimento que salva vidas, né? Então imagine aí, você tá com sua família, você tá portando uma arma de fogo, mas seus familiares não estão usando a arma. Eu comparo a arma de fogo como uma espada na Idade Média hoje. Porque é como se fosse o seguinte, você tem uma espada na Idade Média, você tem que saber qual fio que você tem que fazer nela, você tem que saber qual o tipo de espada que você vai levar para cada combate. E na idade, só que o problema é que na Idade Média todo mundo podia ter uma espada. Hoje a gente sabe que a legislação da gente não permite. Mas quem porta uma arma de fogo ou quem tem uma arma de fogo em casa, você entender como se comporta o comportamento dos projetos. Vai fazer com que você compre uma munição mais adequada à sua necessidade e por aí vai, né? Isso, exatamente isso aí. Você tem que sempre analisar o conjunto, né? Citando a arma que vocês usam lá na PRF, né? Uma arma de 4 polegadas ali de cano e uma munição que ela foi testada, né? De acordo com o protocolo do FBI para munições. O FBI ele realiza uma série de testes, né? Usando ali a gelatina balística, a calibrada 10%, onde são efetuados tiros diretos, né, e diretamente na gelatina, e indiretos, ou seja, colocando barreiras intermediárias para daí você medir o desempenho balístico dos projéteis. E aí você tem que o projétil ele recebe pontuações, né, dependendo da penetração, da retenção de massa, né, da expansão dele, né? Você pegar, por exemplo, um projétil, pode mostrar ali, não? Pode, dá uma aproximada só pra gente mostrar um projétil aqui. Pode pegar aí. Você tem um projétil aqui no 9mm, por exemplo, ele tem esse diâmetro, e aí imagine um projétil que ele expandiu e ficou desse diâmetro aqui. Então, é um projétil bom, um projétil confiável. É como você falou, né? Da Idade Média, que você ia para Idade Média e tinha que escolher o tipo de espada para determinado combate. Você tem que ter uma munição que ela seja confiável, né? Você tem que saber o que aquela munição, ao impactar com diversas superfícies, o que é que pode acontecer. E não ela ser imprevisível, como existem várias munições aí no mercado nacional, que elas são imprevisíveis. Vem cá, Barros, eu tenho uma dúvida assim. O FBI, a Polícia dos Estados Unidos, por um tempo ela usou muito a .40, não foi? E aí teve uma mudança aí que eu fiquei sabendo por cima, acho que por causa de um caso que teve, eu não sei se isso também é uma coisa verídica. Teve um caso onde alguns policiais foram conter um agressor e aí fizeram vários disparos com 9mm e o agressor não cessou, demorou para o agressor morrer, para ele vir a óbito. Então eles fizeram essa mudança de calibre no intuito de buscar um calibre mais letal. E aí eu sei que depois de algum tempo desmistificaram isso e voltou a usar mais o 9mm. Foi um episódio que aconteceu em 1986, tiroteio em Miami, 11 de abril de 86, onde 8 agentes do FBI confrontaram 2 assaltantes de bancos. Então ali a proporção era 4-1.
Só que não eram quaisquer assaltantes de banco, eles eram combatentes das Forças Armadas, né? Um era dos Rangers, um grupo de elite do Exército dos Estados Unidos, e o outro era fuzileiro naval. Então eles estavam com... um estava carabina, 223 Remington, estava portando carabina, e o outro estava um calibre 12. E tinham 8 agentes portando pistolas no calibre 9mm, revólveres no calibre 357 Magnum, mas usando munição 38 SPL. E aí eles confrontaram esses dois policiais, ou esses dois criminosos. Um resumo da história: um desses criminosos aí, ele conseguiu matar 2 agentes do FBI, ferir gravemente outros 5. O nome dele era Platt, Michael Platt, e ele tomou 12 tiros, esse cara, 12 tiros, de 3 calibres diferentes. Ainda continua em combate, né? Ele ainda continuou combatendo, fizeram exame toxicológico para ver se ele estava sob efeito de droga. Né? Não estava, né? É a mentalidade de combate mesmo. É o mindset de combate, né? Isso. E aí ele toma um tiro no calibre 9mm, e o tiro ele pega aqui no braço, atravessa o braço e vem em direção ao coração. E aí fica faltando mais ou menos 1 polegada, 2 centímetros para atingir o coração. Ele toma esse tiro do meio do combate, do início para o meio do combate. Esse foi o tiro que o médico legista disse que foi o que matou ele. Só que faltou 2 centímetros para... Ele sangrou, mas se o 9mm tivesse atravessado um pouco mais, tivesse atingido o coração, ele teria morrido mais rápido. De bombear mais rápido, né? Ele sangraria mais, em tese ele morreria mais rápido, e esse desfecho seria diferente. E aí o que é que o FBI fez? Na verdade foi uma série de erros que aconteceu, né? Mas meio que eles colocaram a culpa no calibre. O 9mm não fez o que deveria, né? Não cumpriu com a tarefa, né? Faltou penetração, na verdade, né? Foi uma munição ali leve, uma munição de 115 grains. Se fosse hoje em dia uma munição, por exemplo, de 147 grains, teria penetrado, né? Ou tinha varado o coração não teria ficado pelo menos a 2 centímetros de distância. E a partir daí o FBI procurou um outro calibre para ser o calibre de dotação deles, né? Eles tentaram o 45 ACP, depois eles foram para o 10mm alto, mas aí não conseguiu. Para administrar o recuo desses 2 calibres, principalmente em sessões de tiro rápido, era mais complicado. E aí eles diminuíram o tamanho do cartucho do 10mm, né? Mudaram o tamanho da espoleta ali e criaram o calibre 40. Aí o FBI migrou para o 40, o FBI é meio que ele dita as regras, né? Se o FBI ele lança uma norma de colete, por exemplo, todo mundo vai lá dar um Ctrl+C, né? Ctrl+V, adota aquela norma para comprar material daquele tipo ali. Faz licitação para comprar material daquele tipo. Dita uma tendência, né? Isso, a tendência. Então o que é que ele fez? O FBI migrou para o 40, o .40 SW. Todas as forças policiais substituíram todos os armamentos. Foram para o 40, né? Citar a PRF foi a primeira força brasileira que foi para o 40, em 98. Só que ao longo desses anos eles sempre fizeram testes para saber o desempenho balístico. E o armamento e a munição ia se provar na rua se realmente ela ia ser a munição mais eficiente, né? Isso, o 40 ele tem uma balística melhor do que o 9mm, né? Muita gente acha que não é. Não, o 40 é uma gambiarra, o 40 é um calibre ruim. Na verdade, ele tem quando a gente fala a balística do 40 é melhor do que a do 9, é porque ele é melhor em penetração e melhor no diâmetro da lesão. Só que ela perde em efetividade de combate, no caso, né? De disparos, né? Porque cada calibre ele vai ter seus pontos fortes e fracos, né? E calibre, quando a gente fala de... É como aquele ditado, né? Ponto 40, onde bate arrebenta, né? É o mito, né? É o calibre com maior stopping power, né? 96%. Então, a pancada do 40, o pessoal fala a pancada do 40, e na verdade o que o FBI fez foi realizou estudos ao longo dos tempos ali, né? E na década passada, né, 2014 ali, eles
comparando os 3 calibres, né? Porque a gente comparar o calibre que, de forma individual, o calibre que pode ser bom para mim, não pode não ser bom para você. certeza. Né? Mas de forma... Até com uma arma, arma é muito uma coisa muito pessoal, assim, de cada um, né? A gente falou exatamente, de forma individual, o calibre tem que ser analisado, tanto de forma individual como de forma institucional. Sim. E aí, institucional, quando você vai parte para o institucional, o 9mm ele leva algumas vantagens, né? É um calibre menor, então em tese você precisa de menos insumos para montar as munições, por exemplo. Então já tem uma economia. Tem maior capacidade de munição. E você tem uma também. maior capacidade de munições, né? E isso aí faz toda a diferença num confronto armado. E você administra melhor o recuo dessa arma. Se o recuo é mais administrável, né? Então você perde um tempo menor para recuperar a visada para efetuar um segundo disparo. E no confronto armado, né? Que ele faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Um confronto armado, vamos lembrar aí. O importante é acertar, né? Você pode ter um canhão, se você não acertar o inimigo lá... Você pode estar de 4-5-4 casu, beleza. Se um pegar, vai fazer um estrago. Agora o problema é acertar. É acertar com ele. E a gente ainda fala sobre estresse, né? Exatamente. E uma coisa é você acertar no alvo parado lá que não tá ali atirando. Um policial. Outra coisa é você atirar num alvo que tá lá ali atirando e correndo ainda, né? Um policial formado, né, um agente do FBI que é formado ali com 15 mil, 10 mil, 20 mil tiros, num confronto armado ele acerta em média ali um em cada 6 ou um em cada 5, ou seja, tá dando ali 17, 20%. Sim. Então a capacidade de fogo, né, faz toda a diferença. Você tem uma arma aí com 15 mais 1, 17 mais 1, então já aumenta as suas chances de atirar, que é como você falou aí, uma coisa é você estar no stand ali, né, com o protetor auricular, óculos, o alvo de papel estático, não está atirando em você. Apito, pista quente, pista com fria. todo o tempo para efetuar os tiros. Outra coisa é no confronto armado, que é rápido, dinâmico, violento, intenso. Com certeza. Descarga de adrenalina e cortisol, né, que vai fazer no seu corpo aconteçam várias mudanças que vão contribuir para que sua performance seja pior ainda. Por isso que Silas foi um colega meu, inclusive ele também é amante desse tema de combate, de munição. E uma das coisas que eles mais me falam é você desenvolver o mindset de combate. E quando você incorpora um comportamento que ele está no seu inconsciente, que você, na hora do combate, é esse comportamento que você vai usar. Com o seu inconsciente que vai se repetir e repelir, né? Exatamente. O pessoal gosta, tem uns caras aí que são adeptos do NHS, né? Na hora sai. Isso na hora nunca funcionou. Nunca funcionou, né? Então, só sai se você treinar. Se você não treinar... Se você tomar um susto e atirar num alvo, aí você tá bom. Mas como você falou, né? Você tem aquela memória muscular para fazer no automático. Você fazendo no automático, você vai ter mais chances de executar. De sair com êxito de um eventual combate, vivo, né? Qual dessas armas longas aí você acha mais interessante uma pessoa que tem interesse em uma defesa domiciliar, assim? Porque aqui são armas também muito usadas em combate de guerra, em atividade policial, né? E eu costumo dizer que eu acho que uma arma que é muito versátil é calibre 12, né? Calibre 12, isso. Essas armas aqui, elas são... Aqui nós temos um calibre... Não, esse ponto .50 aqui é icônico, BMG, né? Esse ponto .50 é icônico, pô. Que então, é muito usado aí pelas quadrilhas aí, né? As organizações criminosas em assalto a carro forte. Sim. Nós temos aqui o 762 por 51. Nós temos o usado aqui nas forças policiais. O 762 ele tem uma variação, né? Porque aqui nós temos um outro 762, né? O do AK-47, que é o 762 por 39. Aqui nós temos um 7mm, então são armas... Você falou só pegar aqui só pra galera ver aqui, ó. A munição dessa... Do AK-47. Da AK-47 é essa aqui, ó. Daqui. AK-47. Essa arma aqui, ó. Essa munição aí, ó. É um 762 por 39. Essa aqui é uma das armas mais usadas no mundo, né? Isso. AK-47. É uma arma bem... bem icônica, né? Várias versões dela, né?
Mas de força policial, temos o 762 e temos os calibre 762 por 51 e o 556 por 45, né? Temos algumas variedades aqui de munições, mas uma arma que você falou aí, bem versátil aí, principalmente por conta das munições, né? Da variedade de munições, é a calibre 12. Tem uma calibre 12 aqui pra gente pegar aqui? Você tem o balote, né? O balote, o projétil singular, né? Você tem armas não letais. Você tem algumas opções aqui de munição antibotim, projétil de borracha, né? É muito usado em manifestação e controle de distúrbio, né? Isso, principalmente o pessoal do choque aqui. Você tem uma de gás lacrimogêneo, né? Jato lacrimogêneo. Você tem... Essa aqui que é boa, a da gás lacrimogêneo que é boa. Você tem uma de arrombamento tático, né? Você tem um balote, munição singular. É um projétil único de chumbo, mas você tem... Pense num trem violento, esse aqui, ó. Esses dois aqui. Esse trem é violento, ó. Essas munições aqui, ela é como se fosse uma esfera de metal. Ela fosse como se fosse uma esfera de metal que ela é disparada no calibre 12. Então ela é um projétil único disparado por uma calibre 12, né? Isso. Aí você tem outros projéteis. Você tem projéteis... Você tem projéteis múltiplos, né? Aqui você tem a munição no... E aí agora desses aqui, eu acho que esse aqui é que ele é o intermediário entre um balotes, né? Ele é uma boa opção aí, porque você tem... os bagos, eles são maiores, né? Então, quanto maior o bago, melhor. Tem quantos milímetros aqui, cada bago desse aqui? 8,3. É como se fosse... Um 22, Não, 32. Não, 32, né? E aqui você tem esse é muito bom também, ó. O balote com alguns bagos desse... Top. Aí. Rapaz, munição não falta não. Aí, ele é como se fosse uma esfera junto com outros bagos separados. E aí você tem esferas menores, né? Você tem... Por exemplo, se você tem uma munição aqui no... Aqui. Então aí já é um mais fino do que esses daí, né? Então, você tem mais bagos, cada bago desse aí de chumbo já é 5,5 milímetros. Aqui temos um projétil bem interessante aí, que é um projétil frangível, né? O pessoal do arrombamento tático usa muito esse tipo de projétil, né? Para arrombar a maçaneta. Como é que funciona esse projétil aqui? É um projétil que ele... Que você atira... frangível, ele vai... Quando ele for detonado, ele vai se fragmentar todo. Então ele vai destruir a fechadura, né? Mas vai diminuir muito a possibilidade de atingir alguém que está por trás da fechadura, né? Top. Então é um projétil de zinco ali, né? Frangível, esse projétil aí. Então a calibre 12 ela tem vários tipos de munições, ó. Só não letal aqui tem mais outro aqui. Tem um que é um projétil detonante, né? Você tem um projétil aqui outro aqui de lacrimogêneo. Então a calibre 12 é como se fosse uma coringa, né? Porque você pode usar o tipo de munição que você quiser. Então, você acha que indicaria para uso domiciliar uma 12? Agora aqui é de força policial, né? Mas vamos pegar essas munições aqui para uma calibre 12, uma arma você pode usar na defesa residencial, só basta estar com a munição correta, né? Uma boa munição seria a opção, seria a SG. A gente que já manuseou a calibre 12, a gente sabe que ela é uma arma que ela requer muito mais atenção no manuseio, né? Assim, ela não pode, se ela tiver uma munição na câmara ali, geralmente não é muito indicado. Eu mesmo, se eu tivesse uma calibre 12, eu não ia deixar uma munição na câmara. Porque geralmente dá defeito, dá mais problema, mas né? É quando você tem o percutor, por exemplo, ele tá aflorado, né? Então, ele tá com problema, ele tá aflorado, então é arriscado ter uma munição na câmara que qualquer impacto ali, até na... Pode ter um disparo acidental, né? Fizer a recarga
né, ela ser acionada mesmo sem você puxar o gatilho. Mas aí se a arma não tiver dado manutenção, né? Mas o bom operador de arma de fogo, ele tem que ter essa visão aí do seu armamento, do cuidado que tem que ter, né? E em relação... Mas é uma arma bem versátil, que dá pra você ter. Eu uso uma... desde o primeiro dia que eu entrei na polícia, eu ando com uma na perícia, né? Não, é uma arma também que eu sou apaixonado pela calibre 12. Hoje em dia o pessoal gosta de pegar os fuzis, né? Vai pra operação. Não, é porque a calibre 12 também é aquela arma que ela tem um efeito moral muito grande também, né? O efeito psicológico. O efeito psicológico. Só o manuseio ali, se for de manusear ali, ela já pode evitar algum problema, né? Já aumenta a capacidade de incapacitar psicologicamente um agressor. O agressor, né? E em relação ali, às vezes o pessoal fica perguntando, tem muita dúvida no 762 e 556, né? Qual seria a munição aí que você acha que seria melhor para um combate? A 762 ou 556? Aí depende da operação, né? Então, por exemplo, os policiais vão bater de frente com o pessoal aí do Novo Cangaço, né? Os criminosos aí do Novo Cangaço. Que o pessoal usa armas, né? A gente viu aí .50, 762. E geralmente o confronto é na zona rural. Então, seria aí um 762, indicado por 762. Ele pode passar por alguma árvore, alguma coisa, sem mudar. Isso, ele é mais... Ele é mais robusto o projétil, do que o 556, né? Mas o 556 você pode, a depender do tipo de munição que você utilize, e o 556, né? Você tem você tem uma variedade aqui também de munições, né? E aí você tem sempre que fazer esse jogo aqui da munição com o armamento. Algumas munições aqui, né, do 556, o 556 ele tem que estar, para você tirar o máximo desse calibre, você precisa estar aliado ali a massa do projétil, né, o comprimento do projétil, a massa do projétil com o passo de raiamento e o comprimento do cano. Então, por exemplo, tem munições aqui que elas foram projetadas para um determinado passo de raiamento. Por exemplo, você pega uma munição dessa daqui, ela foi projetada para um passo de raiamento 1:12. Sim. Um raiamento, o passo de raiamento é o caminho, né? A distância que o projeto tem que percorrer para dar uma volta em torno de si mesmo. Sim. Então, quando a gente pega um passo de 1:12, é um passo lento, não é um passo grande ali. Você pega, ela foi feita para um passo de 1:12. Aí você joga ela num passo vamos lá, pegar um T4 ali, 1:7. Então você já vai... Você não vai tirar tudo que esse projétil aqui pode te dar. Então, você tem, por exemplo, uma munição que foi feita para o passo de 1:9. Essa munição da pontinha verde aqui, ela tem dentro dela uma ponta de aço. Então, é uma munição perfurante aí, né? Ela tem uma ponta de aço. Então, ela foi feita para um passo de raiamento 1:9. Aí você pega ela e joga num passo de raiamento 1:12, você já meio que matou o calibre. Então, tem que ter esse casamento aí. Nós temos um outro exemplo que tem munição de ponta de aço, né? Só que essa ponta aí, ela não está interna como na outra, ela está exposta. E aí a gente tem, por exemplo, essas vermelhas aqui, nesses dois calibres. A ponta vermelha, né? Tem aquelas munições traçantes incendiárias, né? Essas são traçantes, né? Incendiárias. Vem cá, qual o intuito de ter uma munição traçante? Na verdade, o uso das traçantes são mais para uso militar, né? Para identificar um disparo, o percurso de um disparo? Não, na verdade você tem que indicar. Utilizava-se antigamente para marcar algum ponto, né? Onde, por exemplo, um avião ia soltar uma bomba, bombardear. Então, naquela época não tinha GPS nem nada, então era um disparo em direção ali onde queria bombardear ali, exatamente, né? Então ela é a munição que ela tem vários tipos, né? Tem munição traçante que ela já deixa o traço depois que já sai do cano. Tem essas daí, elas depois de algumas dezenas de metros, elas começam a emitir o traço justamente para não denunciar a posição do atirador, né? Mas
Geralmente eles gostam também de colocar a última munição, uma traçante num carregador, por exemplo. Porque na hora de um confronto, na hora que o operador vê o traço saindo da arma dele, ele já está treinado. Ele identifica que foi a última munição do carregador, né? A última munição e está na hora de trocar o carregador, né? Muito bom, muito bom. Eu não sabia, isso é bom, pois que então tem a munição, coisa que... ela tem algumas peculiaridades ali, peculiaridades, né? Então... Eu aprendi que a munição traçante era mais usada para tipo, luta no escuro, em mata escura, porque se você estivesse fazendo uma progressão e você fosse acertar o inimigo, quando você atira com a traçante, só quem está atrás dela vê, né? O traço que ela está fazendo. O inimigo geralmente não vê. E aí para os seus amigos poder ver que você já identificou o inimigo e já está atirando para quem está vindo atrás. E já preparar tiro. E tem um tipo de traçante que é o IR Tracer, né? Que você só consegue visualizar com equipamento de visão noturna. Ainda tem mais esse detalhe aí. Ela tem uma pontinha roxa, né? Não tem nenhuma delas aqui não. Então, e a diferença da incendiária, no caso, qual é o efeito que ela causa ali, né, de diferente? Ela vai pegar fogo, né? Imagina aí ela teria que ter uma munição. Imagina aí uma munição perfurante e incendiária. Então ela vai perfurar um blindado, por exemplo, um blindado leve, e quando ela penetrar ali naquele blindado, ela vai incendiar. Então pode causar o fogo ali quando ela penetrar. Então mas são munições que são de uso em guerra, né? Sim, é uma munição mais militar, né? Mais militar. Aqui nós temos um exemplo, ela não tem aqui, é uma munição da ponta preta, né? A munição AP, Armopicen, que ela tem um núcleo de tungstênio, né? Tungstênio é um material muito resistente aí. Então aqui é um núcleo, imagine que dentro de uma munição dessa daqui tenha esse núcleo aqui. E ela é revestida com outro metal, né? Exatamente. Então é uma munição para perfurar. Então o tungstênio é um material bem resistente, então ele tem uma resistência maior do que o restante das munições, né? Do restante, ele, se eu não me engano, ele é o material mais resistente que tem na Terra, é o tungstênio. Rapaz, é coisa, né, rapaz, que você vê. Muita coisa. E aqui a gente não exauriu ainda nem... Não, aqui aqui ainda tá vendo o básico. Vendo o básico. Tem a ponto .30 também, né? A ponto .30. Aí tem a ponto .30 Carbine, né, ou Carbine. Tem até uma delas aqui, que é utilizada, aqui, ela tem essa nesse calibre aqui. E tem a ponto .30, mas que é munição antiaérea, né? Então é um calibre maior do que esse aí, é um outro ponto .30 ali. Mas esse aqui é o utilizado, PM daqui ainda tem algumas armas nesse calibre aí, né? O ponto .30 Carbine, o ponto .30 Carbine. Olha ela aqui, uma outra, mesmo calibre. Então é uma munição ali que uma balística bem parecida ali, próxima do 40, né? Hoje, se você fosse escolher uma pistola para o seu uso pessoal e uma arma longa para seu uso pessoal, qual a pistola que você usaria e a munição a munição da arma longa com a munição, qual arma longa e qual a munição? Fala com ele que a assessoria você cobra. Eu vou falar as armas que eu utilizo, né? Eu tenho uma G17, né? Uma Glock G17 no calibre 9mm, Luger, e tenho uma calibre 12, né? Eu trabalho com essa calibre 12, mas quando eu estou de plantão eu trabalho no calibre 40, né? Eu uso a arma do Estado, uma MD5 no calibre 40. Então no calibre 40, mas se eu pudesse escolher, seria um fuzil 5.56 e uma pistola no calibre 9mm. Né? Você falou praticamente as armas de dotação da PRF. Isso. A G17, que é a pistola da PRF, a Glock G17. Com uma munição expansiva confiável, né? Uma bonded aí de 147. Um 5.56, né? Um 5.56, o M15. Então, e a 12, que é uma arma de dotação da PRF também, é a 12. Calibre 12, né? Calibre 12 que é uma arma... São duas armas muito boas, né, aí depende do uso, né? Então, tinha uma arma... a gente usa também lá a submetralhadora, né?
.40 também, só que ela acho que tá SMT, né? SMT. SMT, a gente usa também lá na... Só que ela tem uns... Valeu, Romário, tamo junto. Valeu. A SMT, ela geralmente ela tem alguns eventos de pane de disparos acidentais, né? No 40, né, que Na você ponto fala. 40. Tem alguns relatos desse daí, mas também É aquele tipo de coisa, né? A arma é uma coisa que você tem que estar o tempo todo, de olho nela, né? nela, Fazendo porque... manutenção para justamente não acontecer isso. Mas muitas vezes também desses disparos. Será que é um por projeto? Conta do o projeto, alguma coisa assim, não, né? Do operador também, né? A arma tem que estar travada e muitas vezes o cara não trava a arma. Então ela tá ali, imagina, ela tá solta ali no banco traseiro ali e sem estar com a trava. Qualquer coisa que pegar no gatilho pode vir acionar. Né? Como já aconteceu aí, creio que foi em Alagoas, né? Que deu uma rajada. Ela perdeu a viatura. E ela ficou disparando lá até acabar. Então, na verdade, não é por conta mesmo do operador, né? Não prestou atenção em um possível acidente ali. Né? Exatamente, não travar a arma. É isso aí, Barros. Se tiver mais alguma curiosidade para você mostrar pra gente aí. Eu tenho umas coisas pra mostrar aí. E eu acho interessante que no início você fosse até alguns filmes que mostram as coisas que a gente tem que desmistificar. E tem um filme interessante que a gente estava comentando esse dia, que o cara pega a arma e dá um tiro assim, a bala sai fazendo curva. Deixa eu explicar. Não, mas muita gente acredita, né, que o que ele falou ali, né? A gente riu assim, mas assim, muita gente que eu falo, policiais. Porque às vezes o que acontece com a munição, ela fazer um giro, principalmente nessa na 556, como ela é munição muito rápida, ela faz em vez dela seguir certinho girando, ela faz um giro meio que até ela equilibrar o giro dela, né? Às vezes nos disparos ela pode fazer um girozinho assim um pouco... Não, é porque aí na hora que tu entendeu o que eu tô falando? Mas aí é o seguinte, aí é quando você atira, e aí chama balística de transição, né? Você sai ali, o projétil ele passa raiado no cano, então ele adquire um movimento de rotação, que é para dar estabilidade a ele. Sim. Só que existem outros movimentos que tiram a estabilidade desse projétil, né? Então você tem ali movimento de nutação, movimento de precessão, que faz com que ele fique instável, né? Uhum. E aí, à medida que ele vai sair do cano ali, né? Ele se afasta do cano ali, ele vai adquirindo... a rotação e vai estabilizando a rotação. Vai estabilizando. A questão do que eu sempre cito ele nos cursos, né? O youtuber, ele fala do capotamento. O capotamento nada mais é do que o projétil perder o movimento de rotação, ou ele parar, o efeito giroscópico, né? Ele parar de apontar para frente. Então, o projétil ele tá aqui, ele tá perdendo velocidade, tá perdendo. Vai chegar um momento, e esses projéteis mais longos, eles têm um centro de massa aqui atrás. Uhum. Centro de massa é como se toda a massa tivesse concentrada num único ponto. E aí ele vem perdendo, e aí por inércia ele vai fazer isso aqui, ó. E aí ele tem o capotamento, o tombamento. A mesma coisa se ele encontrar algo bem mais rígido do que o ar. Se ele encontrar algo bem mais rígido do que o ar e ele já estiver perdendo a estabilidade, por inércia o fundo vai fazer isso aqui. Ele vai ter um contato com o objeto e aí ele vai perder a rotação pelo contato, no caso. Ele vai perder a estabilidade, né? Ele vai perder a estabilidade. E aí ele perdendo a estabilidade, por inércia ele faz isso aqui. Aí ele fazendo isso, observe que o contato que antes era assim, contato com o corpo humano, ó, já aumentou. Sim. Então você vai ter mais cavidade permanente, mais cavidade temporária. Então é um efeito que é positivo no combate, né? No combate, né? Mas aí, na verdade, o projétil ele pode sair capotando do cano com precisão? Pode. Só, por exemplo, você tem um projétil menor do que o diâmetro, ou seja, ele está folgado ali, então vai ter muito escape de gases. Então ele já pode sair capotando. Por exemplo, um cano com o raiamento desgastado, ele pode sair capotando, ou um problema na coroa. Então ele pode, mas se o fuzil tiver bom, ele não sai capotando, ele capota por outros motivos. Um deles é se encontrar uma barreira intermediária, ele perder a estabilidade, ele vai capotar.
É igual Mas então aquela ideia do que aquele policial lá falou, de dar um disparo com o intuito de já gerar o capotamento, Não, isso não não. existe, né? Não, Que é o que o colega falou lá. Aí só se o cara assistir muito esse filme aí, Já o tá assistindo muito Procurado. filme, né? É, isso aí é só uma... Aí agora você pode fazer análise aí, ó. Ó, na tela. Aqui é muito bom porque passa do nível de filme, né? Aí é física, aí tem que ir pra física, né? Ver se isso é possível ou não. Em filme é possível, né? No mundo real é bem diferente, né? Então o carro-chefe do nosso curso é exatamente isso aí, né? Usar A principalmente ciência para física. desmistificar, né? Realmente ali a gente fala dos movimentos, né? Tanto eu quanto o João Bosco, a gente dá aula em algumas instituições de ensino, né? Em pós-graduações. Então a gente ministra, antes de balística, né? A gente ministra juntamente com o Gaspar, que é outro fera aí na balística, atirador de precisão lá da Polícia Civil do Distrito Federal. É física, né? Uhum. Que é para o pessoal ter aquele fundamento ali, né? Aquela fundamentação ali teórica antes de passar para a parte da balística mesmo em si. Então não tem como aprender balística sem saber pelo menos algumas noções de física, né? Se souber um pouquinho de física ali, já sabe que aquilo ali não dá pra... Então é isso aí, galera. Vai ter algumas fotos aqui no Instagram da filmagem que não der pra você enxergar aqui nas câmeras aqui. E aí vai ter lá pra vocês saber com mais profundidade lá e observar melhor. E se você gostou desse vídeo, você curte aí, compartilha com as pessoas. Se inscreva no canal. Mas antes aqui eu quero ouvir de Barros aqui a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. É uma pergunta que é meio aberta e você pode estar livre para perguntar o que significa liberdade para você. Liberdade para mim, eu vou falar em relação a armas de fogo, né? Seria você... a gente já esteve em situação pior, né? Você vai citar ali, por exemplo, o Estatuto de Desarmamento, onde a maioria da população votou para não ter restrições de armas, né? Continuar com a comercialização e mesmo assim as armas foram tiradas das mãos dos cidadãos. Teve uma certa flexibilidade de uns anos para cá, né? E na verdade aumentou também a burocracia, né? Alguma parte do pessoal, né? Principalmente da mídia, fala que teve mais flexibilidade. Na verdade, a burocracia é grande ainda para você adquirir armas, né? E na verdade armas você tem que ter a legítima, o direito de se defender. Né? Na verdade é o direito que você tem à legítima defesa. Né? E na verdade armas é muito mais do que isso aí. Então a liberdade para mim tá ligada a isso aí. É só pesquisar um pouquinho aí todos os regimes ditatoriais. A primeira coisa que eles fizeram aí foi desarmar a população, sem exceção. Eu, assim, em relação ao armamento, eu acredito que o direito de se defender é uma questão que você já nasce na Terra, você não pede para nascer, e você tem que ter, no mínimo, o direito de se defender, né? E hoje em dia a gente sabe que a criminalidade, a qualquer momento, tem arma, e a sociedade hoje fica refém, sem poder ter como se defender, né? E é uma questão de liberdade, como você falou, você ter o armamento, e você tem que, acho que é uma coisa que tem que evoluir ainda, e um cidadão de bem tem que pelo menos ter o direito de defender a sua vida e a vida de sua família, né? E quando alguém botou arma na mão de alguém nesse mundo, um cidadão de bem também tem que ter o direito a se defender, porque senão não há o equilíbrio, não né? haverá, é o equilíbrio de forças ali, né? É isso aí, galera. Se você gostou, você curte de novo aí, compartilha com as pessoas, se inscreve no canal chama o vizinho lá
E até o próximo vídeo e a gente fica por aqui. Valeu, tamo junto.